Vamos para o nosso encontro de família hoje com emoção, Lucinda Pinto. Pois é, Thaís. Lucinda do céu, bem-vinda à Hora H. Ontem à noite a gente trazia aqui a mudança na perspectiva do mercado. Os bancos falando, olha, o petróleo, o pior já passou, o petróleo agora vai entrar numa fase de acomodação. Eles só esqueceram de adicionar o fator Donald Trump nessa equação. Minha cara, hoje foi um dia de barata voa no mercado. Barata voa. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Parece que Trump consegue reverter cartão vermelho, mas não consegue abrir o Estreito de Hormuz, né? Realmente a situação não está fácil, mas de fato o Trump veio hoje com um discurso, entre ontem e hoje, na verdade, um discurso muito mais bélico, muito mais agressivo, e isso gerou uma preocupação. Pânico talvez não seja a palavra, mas uma situação de bastante insegurança, e por causa disso o petróleo chegou a subir 8% no pior momento do dia. Não fechamos na máxima, mas o petróleo subiu mais ou menos 5%, a gente vai ver aqui na tela. Com essa alta na máxima, o petróleo chegou a retomar o patamar do dia 22 de junho. Então, realmente, aqui a gente pode ver, voltamos lá para $78, pertinho dos 80, né? A gente estava no comecinho da semana, esse aqui é o gráfico desta semana. Comecinho da semana nos $72, o mercado se perguntando como é que vai ficar a Petrobras. Então, de fato, teve aí uma mudança de humor. Mas conversando com os investidores, Thaís, a avaliação é de que isso pode ser uma coisa de curto prazo. Não tem como garantir nada, mas existe uma percepção de que com a proximidade das eleições de meio de mandato do Trump, do governo americano, na verdade, agora no segundo... Faltam 4 meses só. Então, que o Trump não teria, na verdade, bala para manter aí essa tensão, como a gente assistiu nos últimos meses. Vamos ver, mas alguns relatórios de bancos americanos, de alguns analistas estão tratando essa situação como um soluço. Mas eu já... Porque no final, se é a política que está comandando tudo isso, o Trump está sentindo esse peso em casa, tanto assim que a declaração que ele fez ontem, que fez o petróleo subir 8%, hoje ele mesmo resolveu dar uma baixada na bola, né? Nessa coletiva que ele deu antes de ir embora da Turquia. E aqui o nosso mercado, que não é aquele mercadão da Turquia que vende de tudo, de tempero a lenço de barba de bode, como fechamos? Fechamos até que beneficiados de alguma forma pelo movimento positivo das ações de Petrobras. Petrobras subiu perto de 3%, as ações PN e ON, e isso impediu uma queda mais forte do Ibovespa. Então, caímos 0,79%, mas essa queda ela não reflete todo o clima mais preocupado. Então, porque a gente teve o contrapeso de Petrobras que ganha quando o petróleo sobe. E o dólar caiu um pouquinho, 0,11%, ali nos R$ 5,00, quase 15 centavos. Agora, Luciana, a gente sabe que aqui tem um efeito importante que o governo tenta segurar. O governo já ia retirar a subvenção aos combustíveis, agora está repensando. Ia retirar na próxima semana, amanhã. Amanhã acaba o imposto de exportação para petróleo, que afetou basicamente a Petrobras. Agora já está dizendo, olha, veja bem, o imposto está em 12%, talvez eu vá manter com um valor, com uma tarifa menor, né? O que deixa o mercado também com essa incerteza. E tudo isso, querendo ou não, somos um país que dependemos das rodovias e do diesel para o transporte de tudo, inclusive de alimentos. E há uma preocupação muito grande com o comportamento dos preços de alimentos, que sofrem por várias vias. Essa do diesel é uma delas, o El Niño é outra, questões ligadas mesmo à sazonalidade das safras. O que a gente tem de novidade sobre esse comportamento dos preços dos alimentos? Thaís, a gente viu hoje uma pesquisa feita pela Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, que mostra o seguinte cenário, a seguinte fotografia. O consumo nos supermercados, no mês de maio, continuou aquecido. Então, a gente viu um crescimento, a gente vai ver aqui na próxima tela, um crescimento de consumo. A gente está falando de alimentos e também produtos de limpeza, de higiene. Então, o consumo, maio deste ano, em relação a maio do ano passado, cresce quase 4%.
Maio, em relação a abril, cresceu 2,23%. E no acumulado de janeiro a maio, tem um crescimento de 2,74%. Aqui é o consumo das famílias. Consumo das famílias em supermercado. Então, aqui tudo que vende no mercado está computado aqui nessa pesquisa da Abras. Agora, é muito curioso a gente observar essas taxas altas, né? Um consumo importante, no momento em que você tem juros altos e crédito também mais restrito. Agora, como consequência, a gente vê o quê? Vamos ver aqui na próxima tela. Não é uma consequência da demanda aquecida, mas não é só isso, a gente vai explicar. Mas o preço de uma cesta de alimentos que a Abras acompanha mensalmente, composta por 35 itens vendidos no supermercado, essa cesta subiu 2,16% em maio na comparação com abril. É apenas um mês, uma alta de 2,3%. Bem acima da inflação. Olha, e acumulado no ano, Thaís, de 6,82%. Então, muita gente fala, puxa, eu vejo ali o IPCA, a gente recebe muitos comentários assim, esse índice de inflação não está valendo, não representa. É porque, de fato, aqui é um recorte muito específico de algo que tem um peso muito grande no orçamento das famílias. Então, realmente, a compra do mês, ela está realmente mais cara, num índice, numa taxa de reajuste maior do que da inflação. O valor médio desse grupo de 35 produtos, que era de R$ 835,80, agora está R$ 854,92. Agora, o que a Abras diz? Tem o mercado de trabalho, a gente fala muito sobre isso, embora esteja havendo um leve desaquecimento, o último número do CAGED mostrou uma geração de vagas de trabalho com carteira assinada menor do que se imaginava, mas a gente tem ainda um estoque de emprego mais alto, as pessoas ainda têm renda para consumir, isso ajuda a explicar esse consumo mais alto, mas não é só isso. O mês de maio foi marcado por algumas excepcionalidades. Teve o Dia das Mães, que, claro, as pessoas consomem mais nesse período, mas teve também restituição de imposto de renda, teve antecipação de 13º do INSS, teve Bolsa Família e outros fatores que colocam recursos na economia, no bolso do consumidor. Então, o mês de junho vai ser muito importante para a gente entender se esses fatores excepcionais aqui estão explicando isso ou não. Claro. Obrigada, minha querida. Boa noite para você. Boa noite. Vamos ver o que o Trump vai aprontar entre hoje e amanhã, né? Para desfazer tudo que a gente traz aqui. Obrigada, Lucinda. Até amanhã.